Bom dia, pessoal, né? Todo dia, como a gente fala, o Morning Cast começando com aquele sorrisão. E hoje nós estamos com uma figura especial aqui, né? Admirada por todas pela sua formação e pelo que ela exerce e contribui, né, à nossa comunidade com todos os seus conhecimentos, né? A nossa querida Sanai. Aí, com vocês, toca aí, Sanai. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns a todos que estão aqui presentes, né? 8 horas da manhã, querendo aprender um pouco mais. Isso é um passo a mais, um degrau a mais. São pessoas que estão à frente dos demais, justamente por isso, por estar buscando mais conhecimento, tá? Então, não sei se todos aqui me conhecem, vou me apresentar. Eu sou a Sanai, eu sou farmacêutica bioquímica de formação, né? Eu trabalho aí formada há 40 anos, os últimos 20 anos eu tenho trabalhado dentro com doença, dentro de drogaria, realmente, diretamente com doenças. E há 10 anos eu venho estudando, se não existe alguma forma diferente da gente lidar com as pessoas, né, com a saúde. E já lá atrás eu já vinha estudando a parte de suplementação, né? Só para colocar assim, algumas pessoas podem achar que isso é uma coisa nova, não é? Lá atrás, realmente, a gente fazia a suplementação, porque era para ajudar na saúde das pessoas que estavam com deficiência de alguns nutrientes. Hoje, eu gosto de falar que a gente não está somente suplementando, nós estamos complementando o nosso alimento com os produtos que a gente tem no mercado, porque há uma deficiência muito grande de nutriente, tanto nessa questão da alimentação, pela modernidade, pelo modo como ela é cultivado, né? Por a adição de agrotóxico tóxico demais, a questão da monocultura faz com que os alimentos hoje tenham uma quantidade menor de vitaminas e minerais que de antigamente. E um outro fator, né? Está diminuindo a qualidade dos alimentos e está aumentando muito o nosso estresse, ou os malefícios que são causados no nosso organismo, tá? Não só a questão de deficiência nutricional, mas hoje nós temos a questão da poluição aumentada, que faz com que a gente estresse muito mais o nosso organismo, a questão da radiação, né? E principalmente o maior uso dessa luz azul que a gente não tem como deixar de usar. Computador, notebook, celular, que está aí presente com a gente no dia a dia, né? Então, são coisas da modernidade, né, da tecnologia que vão vindo, chegando para ajudar a gente a ter uma facilidade aí no dia a dia, mas infelizmente ele traz para a gente também malefícios à saúde, tá? Então, agradeço, né, o convite, Catarina, de poder estar aqui com vocês na matinal. Eu acompanho as matinais da Catarina, gosto bastante, aprendo muito todos os dias, né, com a Catarina e com o grupo também. E agradeço o convite aí de poder estar compartilhando um pouco do meu conhecimento, tá? Eu vou fazer aqui no formato, né? Como eu falei para a Catarina, a gente poderia estar falando produto a produto, tem assunto que eu falo, assim, que eu brinco e falo, tem 10 horas de conversa, então não dá para a gente fazer. Eu quero ser bem breve, falar os pontos mais importantes para estar ajudando vocês a entender um pouco melhor sobre o que a gente tem na mão, para poder levar de uma forma mais efetiva para o nosso cliente, saber como levar esse produto para que o cliente possa estar sendo beneficiado do melhor que a gente tem, tá? E se surgir dúvidas, vocês podem ir anotando no final, a gente vai estar conversando, a gente vai estar falando, por quê? Para eu poder seguir uma linha de raciocínio e também, de repente, o que você tem de dúvida agora, daqui a pouquinho eu posso estar falando, tá bom? Conseguimos compartilhar aqui, Catarina? Sim, está liberada. Tá, ok. Então, eu vou colocar aqui. Ah, pera um pouquinho, só que. Share aqui. Muito bem, dá para ver a minha tela? A tela Tá está ok? preta por enquanto. Vamos ver. Dá para ver? Aham, isso. Ok, Perfeito, perfeito, Samara. ok. Então, eu gostaria de começar dizendo que envelhecer, ele é uma doença que podemos evitar, tá? Essa fala não é minha,
Essa fala é de um biólogo chamado David Sinclair. Ele tem vários livros, ele tem estudado longevidade há alguns anos, e é muito interessante que ele descreve, realmente ele fala que o envelhecer, que a gente tem que considerar ele da mesma forma como a gente considera as doenças metabólicas. E isso é verdade, porque o processo é o mesmo, né? O processo de envelhecimento é o mesmo dos processos das doenças metabólicas, que seria o quê? A gente só envelhece porque a gente inflama as nossas células, oxida as nossas células e faz glicação com elas, tá? Então, um processo natural no dia a dia. E a gente fala até a questão da oxidação, até o respirar, ele oxida as nossas células, né? Então, é uma das coisas que a gente não consegue evitar, né? A gente não consegue evitar a radiação solar, a gente não consegue evitar a poluição, mas a gente consegue diminuir a velocidade com que o nosso organismo vai oxidando, né? Por outro lado, a gente pode evitar as inflamações, né? Que são causadas por o quê? Pela má alimentação. Aí tem algumas coisas que acho que muitas já estão acompanhando, né? De onde vem essa inflamação? Ela vem de nutrientes que a gente coloca no organismo sem necessidade, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, tem duas pessoas que têm a mesma idade com hábitos diferentes, claramente, né? E a pessoa é que escolhe o que quer fazer. Então, enquanto um escolhe se alimentar melhor e fazer exercício físico, o outro escolhe comer qualquer coisa. A gente vê ali, toma muito cerveja, come muito alimento inflamatório e não pratica nenhum exercício físico e acaba tendo esse abdômen aí avantajado, né? Então, na Hive, que é a nossa empresa, a gente quer tratar a nossa saúde de forma a olhar para ele de forma integral, tá? Então, aqui eu gostaria de salientar o seguinte, que a gente não trata de doença, a gente tem que entender a doença para poder entender melhor o que nós temos, mas não se trata disso, né? As doenças são causadas porque a gente leva um desequilíbrio na nossa vida em relação a essas áreas. Então, para que a gente possa ter melhor saúde, a gente tem que voltar um pouco, um passo atrás e cuidar dessas dimensões da nossa saúde, né? Então, a gente precisa ter saúde integral com o quê? Exercícios físicos regulares, musculação, HIIT, aeróbico, independente da idade. Não é mais aquela história assim, só o jovem vai fazer exercício físico, só o jovem quer fazer músculo e ficar com uma aparência musculosa. Não se trata mais disso. Trata-se da gente ter 50, 60, 70, 80, 100 anos e estar com condições de fazer um exercício físico para formação de massa muscular, né? Por quê? Porque isso dá para a gente autonomia, né? É você pensar que mesmo quando eu tiver com 80, 90 anos, eu quero estar caminhando sozinho. Eu quero levantar da cama, sentar, sem que ninguém precise me apoiar, né? É autonomia. A gente só consegue isso formando a nossa massa magra, o músculo, tá? E sem o exercício a gente não consegue isso com efetividade. Então, é um fator importantíssimo, tá? Eu vou deixar a parte da nutrição por último. A aparência, ela tem a ver muito com autoestima. Hoje você pode ver que todo mundo está se cuidando e não é só questão de beleza, mas principalmente da autoestima, daquilo que está dentro da gente, dentro da nossa mentalidade, da nossa cabeça, né? E vamos combinar que é muito mais agradável você se olhar e ver uma pele mais bonita, né? Deixa a gente mais feliz, né? Então, a aparência é uma questão importantíssima para a gente, para viver bem, né? O sono, né? Isso, cada vez mais, a gente está dizendo que a gente tem que cuidar do nosso sono, do ciclo circadiano, você ter um repouso de qualidade para poder acordar melhor no dia seguinte. Ele tem que ser um sono reparador, né? Realmente de descanso, não se trata de dormir horas, mas de dormir com qualidade, mesmo que com poucas horas. A parte de saúde mental, cada vez mais em evidência, né? Nós temos aí números alarmantes de depressão e ansiedade mundiais, né? Que é causado pela modernidade, pelo passo que a gente vem tomando e pelas qualidades, pelas escolhas que a gente faz aí no dia a dia e na vida. E a parte da nutrição não tem o que se dizer, né? É comer melhor, né? Comer com qualidade, comer verde, comer feira, né? Quanto mais cru, melhor a condição que a gente está para o nosso organismo, tá? E a parte da nutrição, eu quero fazer um comentário do seguinte: o nosso organismo, ele é feito biologicamente, né? De gordura, proteína e carboidrato.
Essa é a parte do macronutriente do nosso organismo. Deixa eu só ver aqui. Isso. Do macronutriente do nosso organismo. Essa é a composição do nosso corpo: água, gordura, carboidrato e proteína. E a gente tem os micronutrientes dentro do nosso organismo, naturalmente, são vitaminas e minerais, que vão fazer a regulação de tudo para o melhor funcionamento do nosso organismo. Composição, sim, de algumas estruturas, mas principalmente as vitaminas e os minerais servem para regular o nosso organismo e deixar ele na homeostase. Então, veja que aqui não tem corante. A gente não tem corante no corpo. Então, por que que a gente coloca corante dentro do nosso corpo, né? Então, aqui não tem acidulante, não tem conservantes. São substâncias químicas, né? Que são colocadas nos alimentos para durabilidade, para fabricação, né? E a gente não precisa ter dentro do nosso corpo. Isso são substâncias que vão fazer o nosso organismo inflamar, tá? Inflamar. Aqui essa questão da gordura também. A gente precisa de gordura para produção de hormônio, para regulação, uma série de coisas. A gente precisa de uma certa quantidade de gordura, mas não a mais, não excessivamente, né? Então, por isso que as escolhas do que a gente faz são importantes, né? E a gente tem que ter assim, a gente tem que repor aquilo que a gente vai perdendo no dia a dia, né? Então, por isso que antes, né, quando a gente falava que você vai se alimentar para repor o que falta no seu organismo e vai suplementar com algumas vitaminas e minerais que estão faltando, hoje o problema da deficiência dos alimentos, de tudo que a gente passa, a gente tem que complementar com os suplementos, tá? Então, essa é uma diferença que a gente tem atualmente da questão moderna, tá? Então, veja que essa é a estrutura do nosso corpo. Então, é o que a gente tem que dar. Qual é o combustível que você está dando para o seu organismo? O que que você está alimentando o seu corpo para que ele funcione bem, né? E aí vem a questão, né, que eu disse, que a gente tem que evitar os anti-inflamatórios, né, os alimentos inflamatórios, as oxidações que a gente passa no dia a dia e a glicação. A glicação tem muito a ver com os açúcares. O excesso de açúcar que a gente ingere faz glicação no nosso corpo. É como se queimasse ele, como se estivesse fazendo um açúcar queimado, né? Então, isso vai trazendo vários prejuízos dentro do nosso organismo, tá? E aí, por outro lado, né? Essa é a balança do que a gente tem que diminuir. O que que a gente precisa aumentar no nosso corpo? A gente tem que aumentar alimentos ativos que aumentam a quantidade de telomerase no nosso organismo, tá? A gente está falando de telômeros, que é a ponta do nosso DNA, que a gente tem que manter e preservar. Então, a gente precisa aumentar isso no nosso organismo. O que mais a gente precisa aumentar no nosso organismo, que é a nossa busca? Aumentar a quantidade de produtos que ajudam no metabolismo da mitocôndria. Isso é fundamental, fazendo com que a gente eleve a nossa bateria celular para que a gente possa viver com qualidade. Então, é um equilíbrio. E, por último, que eu gosto muito de falar, que a gente precisa equilibrar no nosso organismo, né? Então, a gente tem o que a gente diminui, o que a gente aumenta e o que a gente precisa equilibrar: hormônios e neurotransmissores, tá? A gente está entrando em homeostase. É claro que tem muito mais coisa aí, né, que a gente poderia aprofundar, mas basicamente seria isso. Bom, a Hive, então, ela veio para o mercado para poder ajudar nessa homeostase, né? Para isso, ela desenvolveu 4 linhas, tá? 4 linhas distintas, e dentro dessa linha vão surgindo vários produtos, alguns produtos, tá? A gente tem a Bootcamp, é uma linha de suplemento profissional para ajudar na performance tanto de um indivíduo comum, que vai realmente para uma academia para poder construir a sua massa, construir a sua parte de proteínas no organismo, como também para o atleta profissional, tá? Então, ela vai vir com essa qualidade, para que até um atleta possa estar usando os nossos produtos, tá? O Bootcamp é essa linha, nós não temos nenhum produto ainda, vai ser lançado em agosto, estamos esperando, né? Então, é bem interessante, porque a gente já tem ideia do que vem aí e são ativos que, mesmo que a gente não seja um atleta, a gente precisa para poder manter a nossa longevidade, tá? O segundo grupo aqui, o Lose It, né? Ela é uma linha de produtos focado na parte de nutrição, realmente. O que que a gente pode fazer para que a gente possa se nutrir e equilibrar uma coisa que todo mundo reclama muito, que é a balança.
né? E por quê? Porque isso reflete na saúde, tá? A questão do emagrecimento que todo mundo busca, as pessoas confundem. Elas acham que precisa emagrecer e que isso vai espelhar saúde na pessoa. E não é isso, é o contrário. A gente precisa estar saudável e quando você decide estar saudável, automaticamente a gente emagrece. Então, é esse o processo inverso. Então, a gente não tem que buscar emagrecer, a gente tem que buscar ser saudável, ficar saudável. E aí, com certeza, você vai emagrecer. Entende? Porque você para de acumular gordura. Você regula o seu organismo para isso, tá? Então, esses produtos que vão ter essa ação, ela vai estar aqui dentro da parte de nutrição no Lose It, tá? O Reskin, ela é uma linha para cuidar da nossa aparência, né? Como eu disse lá atrás, é importante, importantíssimo. A gente está pensando na nossa aparência para uma autoestima, porque aí você vai poder fazer tudo, né? A parte da autoestima é tão importante, eu acho que vocês sabem, né? Tem pessoas, por exemplo, que vão fazer uma cirurgia, mesmo que pequenininha, plástica no nariz, porque aquilo atrapalha muito a vida dela, o dia a dia dela. Por quê? Porque ela não, aquilo incomoda demais ela. E às vezes não é uma cirurgia por luxo, é realmente para ajudar ela na autoestima, para que ela possa ter uma vida normal, tranquila, né? Doutor Ivo Pitangui, que é o maior cirurgião plástico que a gente tem, brasileiro, mas ele é o maior cirurgião plástico mundial. Ele tinha um dia que ele fazia cirurgias plásticas de reparação gratuita, e era somente nesses casos. Uma pessoa que tem uma mancha de queimadura muito severa, que atrapalha ela de viver normalmente. Então, o Reskin, ela vem com a questão da aparência nesse sentido, para que a gente possa viver e se sentir melhor, né? Aqui nós temos 3 produtos incríveis, né? E a gente fala a questão de pele, realmente, daquilo que a gente vê, mas não se trata disso apenas. Por quê? A pele é um espelho de como está o nosso organismo por dentro, tá? Então, se você estiver saudável, você vai ter uma pele melhor, mais lisa, mais viço, hidratada, protegida e sem rugas, sem marcas de expressão. Então, não se trata apenas de eu quero ficar lisinha, não. Trata-se de você cuidar da sua saúde para que isso apareça na sua pele. Então, é isso, tá? Então, aqui nós temos 3 produtos, nós vamos estar comentando um pouco sobre eles, né? E aí a gente fala rejuvenescimento da pele, mas é um pouco mais, tá? Os ativos vão fazer muito mais do que simplesmente cuidar da sua aparência. Ela cuida de dentro para transparecer aqui fora, tá? E o Nimbus, que é a nossa quarta linha, ela vai cuidar da parte de sono e saúde mental, né? Será que é importante isso, gente? A gente dormir? Para que a gente precisa dormir, né? Eu sou uma pessoa muito elétrica, muito ativa e muitas vezes durmo pouco, tá? Eu durmo realmente muito pouco, durmo tarde, acordo cedo. E só que isso realmente a gente precisa cuidar. Se eu vou dormir pouco, eu tenho que dormir a partir das 11 até as 5 da manhã, pelo menos, 6 horas, tá? A gente tem que cuidar com isso. Por quê? Isso é o que está de melhor regulação no ciclo circadiano, só que não se trata de horário, trata-se de realmente regulação dos hormônios dentro do nosso corpo, com a ação da noite, né, da lua. E isso interfere realmente, né? Assim como interfere na pesca, né? Interfere na saúde do nosso organismo, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma boa noite de sono, para ter um acordar muito melhor. Então, esse é o sentido, tá? Para que no dia seguinte você possa fazer tudo com mais produtividade, né? Então, a gente tá cuidando dessa parte, dessa linha também, porque ela é importantíssima. E assim a gente procura cobrir os 360 graus da nossa saúde, tá? Os 360 graus, com complementos à nossa alimentação. Bom, a Hive, ela veio, olha, cuidando com produtos com sabor e frescor da fruta de verdade. O que quer dizer isso? Que quando a gente fala assim, esse é sabor tangerina, a gente tem ali tangerina desidratada. Ah, esse outro é sabor frutas vermelhas, a gente tem frutas vermelhas desidratadas. A gente poderia colocar substâncias que têm sabor de? Poderia, mas a gente não trabalha com nada artificial. Por quê? A gente está falando de saúde, e como eu falei ali, a gente não tem
substâncias químicas que imitam sabor de tangerina no nosso corpo, né? Então, ela vem com fruta de verdade nesse sentido de saúde. São produtos sem lactose, tá? Sem açúcar, corante ou adoçante artificiais, tá? Eles são adoçados com estévia. O estévia, vem do esteviol, que é uma planta, tá? Então, quando precisa adoçar um pouquinho, ou algum produto para ficar mais palatável, a gente não coloca adoçante artificial, a gente coloca um adoçante natural, que é o esteviol, tá? Ele é sem glúten e sem conservante. Então, veja, isso é importantíssimo a gente entender, né? Porque isso trata-se de agredir menos o nosso organismo, né? Você pode pegar um produto que tem no mercado, você vai olhar, ele tem conservante, ele tem acidulante, ele tem adoçante artificial e está nas prateleiras. E é isso que acaba inflamando o nosso organismo, tá? E isso aqui que é uma das partes que eu acho que a gente não pode esquecer. A gente tem que ter isso em mente, tá? Isso vai fazer muita diferença, né? Nós temos produtos, todos os nossos produtos têm qualidade premium. Isso quer dizer o quê? Nós escolhemos os melhores ativos do mercado, né? Eu que estou dentro dessa área de farmácia, todos os anos surgem novas descobertas, novos ativos, extraem novos produtos, os estudos científicos vão mostrando cada vez mais que a gente tem coisas maravilhosas para a gente usar, tá? Mas, assim, o que que a gente quer? Qual é a qualidade daquilo, vamos dizer assim, de um colágeno? Existem vários tipos, em termos de qualidade, não de tipo, tá? No mercado. A gente tem aquele colágeno que a gente compra a granel na casa de naturais, né? Que fica ali aberto, na tampa. Então, qual é a qualidade daquilo, né? E a qualidade do que a gente tem? Não é aquilo que a gente tem dentro, não é aquele colágeno que a gente tem dentro dos nossos produtos, tá? Nós temos produtos de qualidade premium, com estudo científico, que é feito da melhor tecnologia que a gente tem conhecimento, para poder ter melhor aproveitamento do produto, tá? Eles são formulados e aprovados por médicos. Quais médicos, né? Que a gente fala assim, até médico que não acredita. Pelos médicos que estudam e estão entendendo muito melhor a parte ortomolecular, a parte da importância da gente poder cuidar da nossa saúde na prevenção, e não só lá atrás, só lá na frente, quando a gente fica doente, tá? Então, nós estamos falando disso, cuidar da nossa saúde hoje para que não tenhamos doenças no futuro, tá? Fórmula limpa e pura. O que quer dizer isso, fórmula limpa e pura, né? A gente está cada vez mais buscando isso. Isso é uma fórmula que não vai ter contaminantes, tá? De outros produtos, né? Para que ela não tenha contaminação cruzadas com outras substâncias. Então, ela é uma fórmula limpa. O que a gente tem no nosso aqui como ingrediente, né? Na nossa informação aqui do que tem, é isso que a gente tem. Tem mais alguma coisa? Não, não tem. Né? A gente não tem aqui no nosso contaminação com soja, contaminação com leite, com outras coisas, tá? É uma fórmula realmente limpa e pura. Aquilo que está escrito ali é o que a gente tem lá dentro. Isso aqui é fantástico, né? Poucos produtos hoje estão saindo com esse selo, né? Isso é uma coisa que a gente está buscando cada vez mais e nós estamos à frente, já trazendo esse tipo de tecnologia, tá? E é 100% natural, como eu disse lá atrás, né? Sem corante, sem acidulante, ele é totalmente natural, né? Nos ativos também, né? Por quê? O que são os ativos? São produtos que a gente tira de fitoterápicos, de animais, né? Para vir trazer para a gente os benefícios. Bom, então vamos lá. Eu vou falar sobre a linha Raskin especificamente hoje, né? Até mesmo pela questão do nosso produto do mês, né? E mês a mês, conforme eles vão mudando o nosso produto do mês, a gente pode estar falando dos outros produtos também, tá? Então, a linha Raskin, como eu disse ali, é uma linha focada em nutrição da pele, especializada no rejuvenescimento da pele, contando com mais nova tecnologia em ativos para trazer resultados visíveis desde o primeiro uso, tá? Então, nós temos aqui o Prebiótico Collagen, o primeiro de 3 produtos, né? Ele é Good Skin e Revolution. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre ele, porque eu acho a importância da questão do prebiótico, tá? Então, o que quer dizer Good Skin, né? Ela é uma fórmula que está fazendo a relação do metabolismo com a microbiota no cuidado com a pele. Bom, quero falar um pouquinho mais sobre a microbiota. A microbiota é um órgão
que está dentro de um outro órgão chamado intestino, tá? A microbiota, antes, a gente não dava tanta importância, a gente achava que o intestino servia apenas para eliminar as toxinas, aquilo que o corpo não precisava, não usava, então ela misturava ali no bolo fecal e era eliminado. Hoje, a gente entende um pouco melhor, de 2016 para cá, começou-se a estudar um pouco melhor a microbiota intestinal. E aí descobriu-se a importância dela, tá? A microbiota, ela é um conjunto de micro-organismos bons e micro-organismos ruins que a gente tem dentro do nosso intestino, tá? Então, para a gente entender, para que a gente tem isso, né? O nosso corpo, ele é muito mais micro-organismo, bactérias, fungos e leveduras, do que células, né? E onde é que estão essas bactérias e esses micro-organismos todos? Estão aqui na parte externa do nosso corpo, na pele e dentro do nosso intestino, dentro do nosso trato gastrointestinal. E como que ele consegue estar lá? Porque o trato gastrointestinal, ele é considerado fora do nosso organismo, né? Ele começa na boca, termina no ânus, e ali a gente tem um tubo onde a gente faz a digestão dos alimentos para poder absorver e aproveitar aqui no nosso organismo. Então, para os nossos órgãos importantes, né? Então, essa microbiota, ela está num equilíbrio, em simbiose de bactérias boas, de micro-organismos bons e micro-organismos ruins. Elas convivem, as boas e as ruins, e isso é natural. É importante a gente ter esses micro-organismos ruins, até mesmo para a nossa defesa. Só que eles têm que estar numa quantidade menor, né? E ele tem que estar dentro do intestino. Quando esses micro-organismos, por exemplo, uma bactéria sai do intestino e vai para o trato urinário, ele causa uma infecção urinária. Ou quando ele vai para o pulmão, ele vai causar uma pneumonia. Então, ele tem que ficar no intestino. É ali que ele fica. E as micro-organismos bons, eles estão lá para equilibrar isso e não deixar que isso aumente. Só que o que a gente põe dentro do nosso organismo, que a gente alimenta, faz com que os micro-organismos bons, saudáveis, diminua. Entende? Então, isso vai causar uma inflamação no nosso intestino, fazendo com que o intestino, que a parede do intestino inflame, e aí ela vai começar a ter como se fossem orifícios que vão permitir a passagem de bactérias, corantes, tá? E outras substâncias. Deixa eu só, Catarina, voltar. Eu vou colocar, porque talvez fique um pouco difícil de ter esse entendimento. É isso aqui, ó. É isso aqui, tá? Cadê? Aqui. Dá para ver? Aqui eu tenho do lado esquerdo o intestino saudável, e quando a gente inflama o intestino, a gente acaba abrindo canais entre as células, e isso é que faz com que a gente leve toxinas para o nosso corpo. Ele vai entrar na corrente sanguínea, tá? E o que que causa isso, né? O estresse emocional, toxinas, medicação, patógenos, isso faz com que inflame a parede e ele vai passar para dentro da corrente sanguínea, causando intolerâncias alimentares, que são as alergias alimentares, problemas de doenças autoimunes, né? Dentro do nosso organismo, tá? Então, seria isso. Então, a importância que a gente tem do nosso intestino é esse. E por quê? Porque tudo que a gente absorve, a gente vai absorver na luz intestinal. As coisas boas e as coisas ruins. Então, a microbiota, ela é muito importante. Então, isso aí dá, assim, para a gente ficar aqui 10 horas falando sobre microbiota para entender o que é isso, tá? Então, por isso que veio o Reskin para nós, né? O que o Reskin tem? Ela vai cuidar da nossa microbiota para melhorar a absorção dos nutrientes que a gente vai receber, diminuindo essa inflamação, ela vai ajudar em alguns problemas de pele, principalmente, como acne, eczemas, né? Psoríase, trazendo saúde para o nosso corpo, tá? E veja que tudo que a gente for pensar em dar para o nosso cliente, ela tem que começar por esse produto. Começar por esse produto, para ajudar na parte da microbiota, tá? Qual é a composição dele? Ele vem com o nosso colágeno verisol,
tá? Para poder ajudar, até mesmo para a questão da parede do intestino, o colágeno é importante, né? Porque os nossos órgãos, a parede dos nossos órgãos é como a constituição é a mesma da parede do nosso corpo, da pele. Ela é composta por colágeno, tá? O FOS, que é o fosfoligosacarídeos, esse é o alimento para aumentar a nossa microbiota, a nossa microorganismo saudável, para melhorar a microbiota, para sair de um processo chamado disbiose, que é a desregulação. As fibras alimentares que a gente tem aqui é a polidextrose, então essas fibras vão ajudar no bolo fecal. Isso quer dizer que nós temos dois processos aqui. Uma é se a gente evacua todos os dias e com qualidade, né? Eliminando o que a gente não quer. E a outra é a saúde da microbiota. São duas coisas diferentes, tá? Tem pessoas que vão todos os dias ao banheiro, mas a saúde da microbiota, ela tá ruim, tá em desbiose, tá? E as vitaminas que a gente tem, vitamina C, B3, B6 e B12, que foram colocadas aqui para ajudar realmente na saúde do intestino, tá? Então, a gente tem aqui, isso aqui é tirado realmente do nosso portfólio, isso aqui está tudo lá para vocês lerem, né? Os benefícios que ele vai melhorar, a firmeza e elasticidade, hidratação da pele por conta do colágeno, diminuir a aparência de rugas finas, né? Que eu falei da melhora da aparência. Ele vai ajudar a regular o intestino e vai favorecer a absorção do nutriente. Por quê? Porque você tem o fós e as fibras, polidextrose, vai fortalecer a microbiota do bem, que foi o que eu falei agora, para combater inflamação e poder reforçar a defesa do nosso organismo, tá? Ele vai proteger contra os radicais livres, oxidação do nosso organismo, responsável pelo envelhecimento precoce. Então, veja que a gente está sempre olhando diminuir inflamação, diminuir glicação e diminuir oxidação. A sugestão de consumo é um scoop todos os dias em água, tá? Aqui tem uma observação, ele vem com 18 porções, por quê? Porque a gente pode começar tomando todos os dias se você tiver em disbiose, tá? Então, cada caso é um caso, cada organismo é um, tá? Se você tiver em disbiose, você pode tomar todos os dias até regular a quantidade de micro-organismo bom, sair da desbiose, aí você passa a tomar 3 a 4 vezes por mês. Por isso que ele vem com 18 doses, porque no final você vai tomar um desse por mês. Se ele tiver mais de 18 doses, a gente demorar muito mais, demorar mais de 40 dias para tomar, o que vai acontecer? Pela própria natureza, da qualidade dele, né, que são partículas pequenas, ele pode hidratar, né, até da própria umidade do ar e, vamos dizer, empedrar, estragar o nosso produto pela contaminação com a umidade. Por isso que ela tem que ser consumida dentro de, tipo, no máximo 40 a 45 dias, tá? Por isso que ela vem em 18 porções, né? Entendendo que futuramente pode ser que a gente tome um dia sim, um dia não, outro 4 vezes na semana, tá? O Smart Active Collagen, então é o segundo, que é o vermelhinho, né? O que a gente tem? Ele vem com a ideia dele ser um produto Smarter, Better e Stronger, ou seja, ele é produzido, ele foi fabricado com todas as evidências científicas que a gente tem aí no mercado para melhorar e regular o nosso organismo, né? A fórmula dele aqui, novamente, é limpa, pura, sem aditivos, sem conservantes, sem nenhum nada artificial, e é uma fórmula que vai juntar os melhores ativos para potencializar, uma combinação inteligente para potencializar várias áreas do nosso organismo, tá? A composição dele, colágeno verisol, que a gente já conhece, né? Ele vem com 2,5 gramas, então ele vai agir na pele, porque a gente está falando da linha Reskin, então vamos ter em mente que é questão realmente de aparência. O MSM, ele é um produto, é um ativo à base de enxofre, tá? Ele está colocado aqui por quê? Porque ele vai diminuir inchaço e dor articular, das articulações do nosso corpo. Então, veja que é uma substância que vai, além de ajudar na produção do colágeno das articulações, ele vai ajudar também na questão da pele, sim, com certeza, mas ele vai diminuir inchaço e inflamação de pessoas que têm dor, né, na articulação. E junto com o colágeno, ele vai repor o que está faltando na luz da articulação. O que é interessante? Que o MSM ele vai estimular a produção de uma substância chamada condroitina, que também é importante para a questão da articulação, para quem tem artrite, artrose, tá? Condromalácia, que precisa dessa articulação mais forte, tá? São essas duas substâncias que vão agir junto, né? Depois eu vou fazer uma observação em relação ao colágeno verisol, que eu tenho certeza, está todo mundo aí pensando.
tá? O ácido hialurônico, ele é uma substância que vai hidratar a nossa pele, ele vai manter a nossa pele mais hidratada, mas também ele está dentro das nossas articulações. Tem alguns tratamentos que ortopedistas fazem quando tem um desgaste muito grande, que é a injeção de ácido hialurônico diretamente no joelho, tá? Então ele já está aqui para poder suplementar essa parte também. O silício, ele é um mineral e importantíssimo hoje, sendo muito estudado dentro da estética, como a molécula que vai dar para a gente uma pele de princesa. É o diamante da nossa pele, né? Que vai deixar a nossa pele, que é o que vai fazer o rejuvenescimento. A vitamina C, que vai ajudar na síntese do colágeno, além dele ser um antioxidante. O zinco também, que vai ajudar nesse processo de melhor síntese do colágeno. A vitamina E, que é um antioxidante também, né? Que vai ajudar na questão de pele, de imunidade também. Retinol, que é a vitamina A, ela faz uma fotoproteção no nosso organismo. E a biotina, que a gente já conhece, que é precursor de queratina para ter cabelos, crescimento de cabelo melhor e unha também, tá? É precursor de queratina. Por que a gente coloca a biotina aí? Porque quando você está com falta de nutriente, você começa a perceber a deficiência na pele e nos anexos, cabelo e unha. O cabelo vai caindo, vai ficando mais fraco, a unha vai enfraquecendo. Isso quer dizer o quê? Que o organismo está puxando todos os nutrientes para dentro do nosso corpo. E aí você percebe que você está com deficiência, porque não está chegando nos anexos, tá? Então, a nossa pele é um espelho de como está dentro do nosso corpo, tá? É, aqui, os benefícios melhora da firmeza, elasticidade, nível de hidratação da pele. Ele tem um efeito rejuvenescedor, né? Diminuindo as linhas de expressão, potencializa a síntese do colágeno, reduz a inflamação cutânea, né? Suavizando celulite, inclusive, protege contra os radicais livres responsável pelo envelhecimento, tá? Sugestão de consumo, um scoop por dia, ele vem com 30 porção, por quê? É para tomar todos os dias, tá? Observação que eu quero fazer aqui, né? Nós são dois produtos que a gente tem colágeno, né? Então, vamos lá. Colágeno Verisol nos dois. Por quê? Né? A gente tem evidência científica do colágeno Verisol. Ele é uma marca registrada, uma patente de origem alemã. E o que, que ele tem ali? Ele tem peptídeos de colágeno que foi feito e quebrado até o tamanho de 2.000 Daltons. O que quer dizer isso? Se a gente pensar colágenos da indústria farmacêutica que você acha no balcão da farmácia, ele tem em torno de 15 a 12 mil Dalton de peso molecular, é o tamanho da partícula, né? Aquele colágeno 360 que a gente tinha, que a gente conhece, né? Que tem colágeno tipo 1, 2 e 3 junto na mistura, ele tem em torno de 5.000 Dalton. E o Verisol tem 2.000 Dalton de peso molecular. Então, não importa se vocês sabem que é 1.000 Dalton ou não, mas ele é o tamanho da molécula. Então, você pense que você tem a menor molécula do mercado. Isso faz o quê? Facilita a entrada desses aminoácidos dentro da célula. E é isso que é importante, porque quem fabrica o colágeno no nosso corpo é a gente. As nossas células que fabricam esse colágeno. Então, o que a gente precisa dar para as nossas células? Matéria-prima para ela fabricar o colágeno, tá? E a matéria-prima que a gente tem são os aminoácidos. E é o que a gente tem dentro do nosso potezinho. Peptídeos de colágeno em aminoácidos, tá? É, então, pode ser o verisol? Claro, por quê? A gente tem mais de 20 tipos de colágeno no nosso corpo. E quando a gente fala colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, é a origem dele. O colágeno tipo 1, ele é extraído, é tirado da pele de frango ou da pele de boi, né? Para quê? Para você ter lá dentro os peptídeos, aminoácidos da pele, realmente em maior quantidade, né? Tipo 1 e tipo 3, né? Quando você tem aquele colágeno tipo 2, ele é tirado da cartilagem do frango, aquela parte mais durinha, dá para a cabeça dos ossos. Então, quer dizer que ali você tem uma quantidade maior daqueles aminoácidos que formaram aquela cartilagem, né? Mas elas são tudo que você tem lá são aminoácidos. Então, veja que se você está tomando colágeno verisol e você precisa que ele vá para a sua articulação primeiro, o nosso organismo ele é inteligente, ele vai mandar esses aminoácidos para a articulação.
tá? Então, por que que fala que é da pele? Porque a própria Gelita, ela fabrica, para não ter esse tipo de confusão, o colágeno tipo 2, o colágeno para o osso, tem vários outros tipos de colágeno. Só que o que que é comprovado? Que o Verisol é a menor partícula, você tem aminoácidos e que ela vai chegar até na pele. Entende? Porque se ela for muito maior, ela vai parar ali na articulação e vai muito pouco para a pele. Então, como a gente quer ter a autoestima, e a gente sabe que o nosso organismo vai usar primeiro onde precisa, então a gente está usando o colágeno de menor tamanho molecular que a gente tem de conhecimento tecnológico, tá? Bom, a gente vai tomar uma vez ao dia, né? Para poder suprir os 30 dias, né? Das necessidades do nosso organismo. E o Reskin Morning Antiox Shot, né? Esse produto aqui é o terceiro da nossa linha do Reskin, né? Por que que a gente fala que ele também vai ajudar na questão da aparência? Porque ele é vamos dizer, uma mistura de vários antioxidantes. Então, a gente tem, para que tem antioxidante, né? Para diminuir essa ação dos radicais livres no nosso organismo que causam o envelhecimento, né? Então, você tomando essa quantidade de antioxidante, você vai diminuir a velocidade do envelhecimento do nosso organismo, tá? O que que a gente tem aqui? A gente tem o resveratrol, que é o melhor antioxidante que a gente tem conhecimento hoje de fonte externa, né? Que vai ajudar realmente em várias questões de oxidação no nosso organismo, sistema cardiovascular principalmente, né? Por isso que fala que se você tomar o resveratrol, você tem saúde cardiovascular, porque ele realmente vai agir ali. Ele vai agir na parte, para nós que somos mulheres, né? Ele tem ação também parecido com o hormônio feminino, então ele vai ajudar na questões de TPMs, né? Ele vai ajudar na parte de rejuvenescimento da pele. Ele é considerado, não sei se vocês sabem, tem 5 zonas azuis no mundo, são consideradas chamadas zonas azuis, que são os lugares onde existem pessoas mais longevas do planeta. E em todos esses lugares, o que eles mais consomem são alimentos à base de resveratrol, tá? São as frutas vermelhas escuras, né? Mirtilo, uva vermelha escura, romã, açaí, esse tipo de alimentos, de frutas, tem o resveratrol. Por que que eles desenvolveram o resveratrol? Para proteger dos danos oxidativos da agressão do agrotóxico, quando o homem começou a jogar agrotóxico para poder plantar, né? Cultivar esses alimentos. Então, a fruta, né? A planta precisou criar uma proteção na casca dela contra essas substâncias, né? E a outra coisa, ela levou esse resveratrol como material genético para as próximas gerações já terem o resveratrol na casca para se protegerem, né? É a evolução da espécie. Então, a gente tem muito resveratrol na casca e na semente dos nossos alimentos. Por isso que quando a gente chupa a uva Niagara, né, a uva vermelha, a gente joga o que tem de melhor, né? A gente só come a polpa e joga a semente e a casca, que é onde a gente tem mais. Porém, assim, você teria que comer quilos e quilos e quilos de resveratrol, né? Então, é por isso que a gente tem ele na suplementação hoje, tá? O que mais que a gente tem? Acho que a gente não está aqui a composição. A astaxantina é um excelente antioxidante também, tá? Ele está sendo cada vez mais estudado. Ele tem tanto de origem vegetal como de origem animal, ela dá aquela coloração vermelha, né? Tanto aos alimentos como aos animais. Então, se você pensar, são os crustáceos que tem ele, né? Quando a gente ferve um camarão, um caranguejo, ele fica vermelho, né? Então, é a astaxantina que aparece ali, tá? E os alimentos vermelhos também. Tem algumas algas que tem. No nosso produto, no Reskin, ele vem astaxantina de alga, tá? É de origem vegetal, então não tem problema, tá? É vegano, né? A gente tem outros antioxidantes aqui, que é a vitamina E, né? A vitamina é um excelente antioxidante, a vitamina C, tem licopeno também, que é um neuroprotetor, né? Na composição dele. Então, o que que a gente tem? São produtos que ajudam tanto na imunidade como uma detoxificação do nosso organismo, uma limpeza em relação àquilo que a gente tem de corante, acidulante, de malefícios no nosso organismo, tá? Bom, o Rescue Morning Boost, ele tem antioxidantes, né, para ajudar o potencial do organismo e a longevidade
saudável. Ah, tá aqui, ó, né? O zinco e a selênio-metionina. O selênio, ele é importantíssimo para a gente, principalmente na questão da preservação da tireoide, tá? Que é um dos órgãos que ajuda na regulação do hormônio tireoidiano, que regula todo o nosso organismo, tá? Ele oferece a máxima proteção do estresse oxidativo, preserva a integridade das funções, tem poderosa ação anti-inflamatória, antioxidante, ele ajuda também a estimular a síntese de colágeno e dá um up na nossa manhã com um produto gostoso, com sabor fruta, delicioso, saudável e vai ajudar a gente aí na questão de imunidade ao longo do dia. Sugestão, um scoop por dia, todos os dias, tá? Bom, aí aqui, a respeito desses três, né? Vamos falar do Reskin um pouco melhor, porque ele é o nosso produto do mês, tá? Catarina, a gente pode ficar só nesses três e agora falar sobre a questão da promoção, Excelente. Aham, excelente. tá? Podemos sim, tá? A gente vai falar sobre os outros produtos numa outra oportunidade, mas eu vou ajudar até para dar uma pincelada aqui, tá? Então, eu vou descompartilhar agora, tá? Perfeito. Ok. Então, basicamente é isso, né? O Reskin que a gente tem aqui, ele é um colágeno que está na promoção. Quem precisa disso aqui? Todo mundo, né? Por que todo mundo? Se a pessoa pensa que é uma pessoa que não tem nenhuma doença metabólica e ela pensar como ela quer viver os próximos 15, 20 anos, né? Eu não tenho nenhuma doença hoje. Então, como que vamos supor, uma pessoa de 30 anos, como que ela quer estar aos 50 anos? Ela quer estar saudável, sem precisar tomar nenhum medicamento, sem ter nenhuma doença metabólica? Então, tem que começar já, tá? Uma pessoa com 30 anos, ela já começou a degradar, a diminuir a produção do colágeno. Então, se eu pensar assim, eu quero ter autonomia para andar, para fazer as coisas, eu já tenho que começar a suplementar já, tá? Então, esse daqui, ele vai ajudar a suplementar tanto na articulação, no músculo, né? Parede de vasos, parede de órgãos, vai ajudar na flacidez quer dizer, vai ajudar na questão da saúde do seu organismo interno e de quebra, ele vai trazer para a gente uma pele melhor, mais saudável, diminuição de celulite. Então, como que é isso, né? O que a gente quer, né? E para quem já tem doença metabólica, pode estar tomando? Claro. O que são doenças metabólicas, tá? As doenças causadas pelo mal, pela qualidade de nutricional que a gente põe no nosso organismo. Aquilo que eu falei, tá? Quem come muito industrializado, embutido, açúcares brancos, farinha, ele tende a desenvolver uma doença metabólica no futuro. Não é que vai, porque existe uma parcela, né, uma pequena parcela, que é a questão genética, né, de você ter mais propensão a ter a doença. Mas, fatalmente, você vai desenvolver ali na frente. A obesidade é uma doença metabólica, tá? Por isso, essas doenças, elas não surgem de um dia para o outro, né? A gente começa aos 25 anos e vai acumulando isso no nosso organismo, e quando você está com em torno de 40 anos, você vai ao médico, o médico fala assim, olha, você está com uma pré-diabetes, né? Quer dizer assim, você precisa já começar a cuidar, ou você já está com a diabetes alta. Por quê? Porque você inflamou demais seu organismo, oxidou demais, glicou demais. Então, dá para você reverter isso? Sim, só que você precisa mudar o estilo de vida e você vai levar então de 2 a 3 anos para regredir e cuidar daquilo que você levou 20, 30 anos para cultivar. É isso, tá? Não dá para você deixar de ter os sintomas da diabetes em 3, 4, 5 meses. É um trabalho que você tem que fazer constante. Se você decidir que você não vai mais agredir o seu corpo, você começa a limpar o seu corpo. E entra aí tudo, tá? Diabetes, hipertensão, colesterol, tá tudo ligado, obesidade, tá? Por isso que eu falo, é possível? Sim, é possível. E começar a suplementar com qualidade. Então, é esse o produto. Então, para quem quer isso aqui? Para todo mundo. Para quem tem dor no joelho, para atleta, para pessoas que são mais velhas, pessoas jovens que querem se manter saudável, né? Então, não tem restrição. E o que eu falo, tá? Fazer
Esse casamento aqui. O que eu falei lá atrás? A questão da microbiota. Começar pelo intestino, porque o intestino faz a absorção de nutrientes. Quando você começa a cuidar do intestino, você tem uma absorção, um aproveitamento melhor de tudo que você come, inclusive do suplemento, tá? Então, isso é importantíssimo para o nosso organismo, né? Então, a gente pode estar sempre usando os dois. Ah, eu quero começar com antioxidante. Intestino e o antioxidante. Por quê? Aqui no intestino, cuidando do intestino, a gente cuida da nossa imunidade. E aqui a gente vai estar colocando os antioxidantes para melhorar a nossa imunidade. Ah, eu quero emagrecer melhor, perder medida. Cuida do seu intestino primeiro, e aí eu vou começar a tomar o refresh para diminuir a inflamação e diminuir a absorção de gordura. Eu quero ter uma qualidade de sono melhor, né? Começar pelo intestino para absorver melhor os ativos que a gente tem para aumento de serotonina, aumento de melatonina, tá? 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Então, a gente precisa absorver os nutrientes de forma adequada, com qualidade, para poder ter uma maior efetividade dos produtos que a gente está tomando, tá? Ah, meu intestino está em desbiose, posso tomar esse? Pode. Só que você quer melhorar mesmo a ação dele totalmente? É essa aqui, tá? Junto, tá? Para ter melhor qualidade de vida realmente, com o equilíbrio da microbiota intestinal, e aí você vai aproveitar muito melhor todos os produtos, tá? E aí, assim, o nosso Verisol, ele tem uma ação muito rápida por conta do tamanho da molécula dele, né? Então, tem pessoas aí que estão preocupadas, que eu já ouvi, ah, mas esse não é aquele colágeno que vai para articulação. Vai para articulação, né? Com certeza vai para articulação. Por quê? Porque o que a gente tem aqui são aminoácidos. Eu vou colocar só uma figura aqui, tá, Catarina? Para que as pessoas possam entender a questão essa questão que eu estou falando, tá? Perfeito, Espera um pouquinho perfeito só, aí. tá? Eu já Essa parte. vou. Espera só um minutinho, tá? Cadê? Como é que eu compartilho aqui? Aqui, tá? Essa aqui é a figura que eu tenho sempre quando eu quero falar do colágeno, tá? O colágeno, a gente tem mais de 20 tipos de colágeno diferentes, para vocês entenderem. Na articulação, aquela coisa pegajosa que é uma cola, é o colágeno. Quando vocês compram ali no açougue, o tutano, aquela meleca ali no meio do osso é colágeno, tá? O que mais é colágeno? Na pele tem colágeno. Aqui, ó, a cartilagem, aqui no nosso nariz, né? Essa parte molinha, mais resistente, é colágeno. Na orelha, tudo isso é colágeno, tá? Tem no corpo todo, porque ele é uma proteína de sustentação do nosso corpo. Tá? Dentro do músculo tem colágeno, então é todo lugar, parede de órgãos, parede de vaso. E ele é uma molécula, ele é uma estrutura bem grande, com mais de mil aminoácidos em conjunto, tá? Então, ele aqui nessa primeira figura, você está vendo que são três, né? Um azul, um laranja e um marrom. E são três fitas entrelaçadas, a gente chama de tripla hélice, né? Essa é a nossa proteína de colágeno. As proteínas em geral são assim, tá? Mas aqui no caso, nós estamos falando do colágeno. E as bolinhas são os aminoácidos. Então, é uma sequência de aminoácidos que vai fazer com que o nosso colágeno seja diferente um do outro, um mais consistente, um mais molinho, né? Depende de onde a gente precisa dele, tá? Mas todos eles são formados por glicina e, aqui no lado escrito, glicina X, Y, N vezes, tá? A glicina é um aminoácido que está presente em todas as sequências de colágeno. E o XY são outros aminoácidos, frequentemente a prolina e a hidroxiprolina. É assim que a gente vê. Por exemplo, a proteína do músculo, né, a miosina, ela tem uma outra sequência de aminoácidos, tá? Para formar a proteína. Então é isso, né? Para a gente entender mais ou menos. Quando a gente faz uma primeira hidrólise, a gente separa essas três fitas. E quando a gente faz uma segunda hidrólise, que a gente chama de uma hidrólise enzimática, a gente quebra eles em tamanhos menores, como está aqui na direita. Então, essa primeira aqui, a primeira figura aqui em cima, que tem quatro, ele
é o peptídeo de colágeno de alta qualidade, de alto valor. Ele tem um peso molecular um pouquinho maior, é aquele em torno de 5.000. Então, ele tem uma excelente funcionalidade, tá? É esse daqui, é aquele 360, né? Que é uma mistura de peptídeos. Daí, nessa segunda, ela foi otimizada para estimular o fibroblasto. O fibroblasto é a célula que vai produzir o colágeno da pele, tá? Colágeno tipo 1, tipo 3. Então, ela está nesse tamanho aqui, ó. 3, você está vendo aqui a estrutura desse peptídeo com os aminoácidos? No segundo, é um peptídeo otimizado para a estimulação do condrócito, que é a célula responsável por produzir a cartilagem, né? Então, veja que aquele que produz fibroblasto e aquele que produz o colágeno, o condrócito, a cartilagem, eles são bem parecidos, é o mesmo tamanho, né? E ali, ó, você veja aqui, então, se você precisar primeiro de estimular o condrócito para a produção de cartilagem, ele vai produzir. E o de baixo, que é uma bolinha só, né, um aminoácido só ali separadinho, ele vai estimular o osteoblasto para a produção da parte óssea. Aí ela é bem menor, né? Para ajudar na parte óssea. Por quê? O osso a gente não fica toda hora reconstruindo. A gente não fica fazendo toda hora, né? Por quê? Porque a gente perde colágeno, a gente perde cartilagem, né? A parte dessa estrutura. Mas o osso não, o osso é fratura, né? Aí a gente vai entrar numa outra coisa de densidade, só que ele continua produzindo sim, por conta da densidade óssea, porque lá na frente a gente começa a ter osteopenia, então é uma outra questão, tá? Mas aqui o que eu quero que vocês entendam, o estímulo do fibroblasto e do condrócito é basicamente feita da mesma forma. Por isso que o colágeno verisol ele vai agir na parte do condrócito também. Só que aqui ele vai, inclusive, porque está junto com o MSN, ele vai estimular uma outra coisa, além do colágeno, chamado condroitina, tá? Que é importante, quem tem desgaste ósseo, o médico prescreve condroitina com glicosamina, justamente para poder fazer essa parte da cartilagem, tá bom? Voltei? Voltei, né? Voltou, perfeito, Tá. Solane. Então Nossa, é isso, para as pessoas que ainda têm confusão, na verdade, assim, o que é complicado? Porque a mídia fala assim, isso aqui é colágeno tipo 1. Só que o que quer dizer colágeno tipo 1? Quer dizer a matéria-prima, que o colágeno tipo 1 foi tirado da pele. Então, vocês concordam que tem muito mais aminoácidos da pele ali, né? Mas você viu que o colágeno, ele basicamente é o mesmo, né? E quando você fala de colágeno tipo 2, ele foi tirado da cartilagem. O que acontece ali? Começa a formar a cartilagem, pode sobrar alguns aminoácidos. Que bom, né? Ele vai para a pele. Entende? Agora, se eu não tenho problema na articulação, ele vai ser totalmente usado na pele. Por isso que, vamos dizer assim, as pessoas mais jovens, né, as mocinhas, elas têm celulite, que é uma inflamação da parte, principalmente de coxa, né, de quadril, que é um processo inflamatório. E aí, ela tem um estado muito rápido na melhora da celulite, né? Por quê? Porque o verisol é tão pequenininho que ele vai até essa região muito mais rápido do que qualquer outro colágeno, tá? Então, pode estar tomando o verisol? Pode. Pode estar tomando 360? Pode, né? A gente pode tomar o tipo 2, que é não hidrolisado, aquele que o médico manda usar, particularmente para cartilagem, para ajudar na pele? Pode, mas vai demorar muito para chegar na pele. Porque veja que ele é não hidrolisado, aquele que a gente compra na farmácia como tipo 2, o C2, ele é um colágeno não hidrolisado, então entendam que ele tem uma molécula maior. Mas por que ele quer aquilo? Para que ele vá justamente para o condrócito, porque é ali que ele está precisando mais, né? E aí vai demorar muito para aquilo ser quebrado e ir para a pele, tá? O que mais que eu preciso fazer de observação, né? Isso aqui tem verisol e aqui também tem verisol. Pode tomar? Pode. Só que não vamos tomar junto. Por quê? O 2,5 grama de verisol, ele é testado que é o suficiente para chegar até a sua pele com qualidade. Então, quando você toma 5 de uma vez, você não vai aproveitar, porque a gente tem uma certa questão da digestão. Quer dizer o quê? Que se você está almoçando e você come proteína, uma carne no almoço, e tomar em seguida o colágeno, o nosso organismo vai ter que decidir qual proteína que ele vai querer absorver, tá? Então, em termos de nutrição, é melhor você comer a carne no almoço, aproveitar aquilo que a gente sempre, né, que é o nosso alimento, que é a base, a gente precisa comer,
e comer saudável, e vai tomar o colágeno 1 hora antes ou 2 depois da refeição com proteína. Entende? Por exemplo, se você não come proteína, não tem problema, você pode colocar essa proteína aqui, tá? Mas se você está comendo proteína, então não vai colocar o colágeno junto, vai esperar 2 horas para comer, né? E não tem necessidade de você tomar 5 gramas numa vez só. Agora, eu posso tomar ao longo do dia? Pode, tá? Aí a gente tem dados de estudos, e aí é conforme a necessidade do organismo, de quantidades muito maiores de colágeno que a gente pode ingerir, tá? Aí é uma outra questão que eu falo quando a gente está falando com esteticista ou com a parte de cirurgias, né? Que a gente pode aumentar sim. Isso vai da necessidade do nosso corpo, da agressão que você dá para o nosso corpo, né? Porque vamos entender, o nosso corpo é individual, o meu é diferente do da Catarina, é diferente do Alfredo, é diferente da Anne, né? E a gente precisa da necessidade. O 2,5 é o quê? É o básico que todo mundo precisa no dia a dia. Eu posso precisar mais? Posso, tá? Então não tem problema tomar, só que nós não vamos tomar junto. Esse daqui, preferencialmente à noite, antes de dormir, tá? Por quê? Porque à noite a gente tem um aumento da liberação de GH, que é o hormônio de crescimento, que vai ajudar na melhor síntese do colágeno. E aí, o que eu gosto de falar junto, né? É hormônio, precisa de gordura. Então, vamos comer 2 colheres de abacate sem açúcar, tá? De abacate à noite, junto, não é misturado, tá? É junto. Eu nunca misturei nele, mas assim, pega ali 2 colherzinhas, põe numa tigelinha, come ele, toma o seu Pink Lemonade, que é delicioso, e antes de dormir, tá? Então, ele vai ter uma ação melhorada da produção de GH ali e um melhor aproveitamento do síntese de colágeno. E esse daqui, como ele é prebiótico, a primeira tem que pensar assim: eu estou dando alimento para as minhas bactérias. Eu tenho bactéria o dia inteiro no nosso corpo, ele está lá, tá? Muitas vezes, quando eu fazia só o FOS, né, que eu fazia a prescrição de fórmula também, fazia a fórmula de probiótico, toda fórmula de probiótico eu colocava FOS. Por quê? Porque a gente precisa alimentar esses micro-organismos para o crescimento saudável, tá? Mas pensando aqui que a gente tem o FOS, né, e a gente tem o nosso micro-organismo natural dentro do organismo, a gente só quer que ele cresça, que a saudável cresça para dar saúde para a gente, então a gente pode consumir em qualquer horário, né? Quando a gente fala só de Foz, muitas vezes a literatura fala assim, junto com a alimentação. Então seria na hora do almoço. Mas e o verisol que eu quero aproveitar, né? Eu faço como? Eu tomo de manhã, eu misturo o reskin com ele, tá? Porque não vai atrapalhar. Eu já tenho o shot da manhã, eu acordo, vamos dizer, em jejum mesmo, né? Eu já tomo o reskin para aproveitar o antioxidante e misturo com esse daqui, que é sabor tangerina. O que vai acontecer? Vai ficar muito mais o sabor das frutas vermelhas, tá? Que é mais forte, né? Então, se você fala assim, ai, não, mas esse aqui, porque esse aqui é gostoso, esse tangerina é muito gostoso. Fala, não, hoje eu quero sentir o sabor tangerina, pode tomar separado, pode tomar um seguido do outro, sem problema, tá? Só que não esquecer, né? A água é importante, então não é que você precisa, mas fica muito forte se você pegar somente 100 ml de água e colocar um scoop de cada. Então, vamos colocar um pouquinho mais de água aí para ficar mais fácil de estar ingerindo e mais gostoso, tá? Eu particularmente não gosto do sabor muito doce, como eu não uso açúcar há muito tempo, né? Eu acho ele um pouquinho doce demais para o meu paladar, né? Então eu coloco mais água, tá? O importante é a medida que a gente está consumindo, tá? Então pode misturar os dois e tomar de manhã? Sim, pode, tá? 40 minutos, 50 minutos antes de tomar o café da manhã, né? Pode sim, tá? Por quê? Ou se você não come proteína de manhã, não come muita proteína, pode estar tomando sim mais próximo ao café da manhã, tá? Sem problema. Mas eu faço uma refeição, tem gente que faz, né? Não sei a Catarina, mas a gente, descendente japonês, às vezes faz uma refeição completa, mais. Então vamos esperar para 1 hora antes do almoço, a gente pode estar tomando ele, né? Aí o colágeno vai dar um pouquinho mais de saciedade, né? Porque é uma proteína, afinal de contas. Aí lá no almoço você vai comer um pouquinho menos, tá? Então ele vai ajudar de outras formas. Não tem muito horário para esse. Tá? É isso que eu quero dizer, não tem, tá? A única observação que eu faço por conta do verisol, do colágeno, não consumir junto com refeição, porque para aproveitar o máximo que a gente puder, tá? Então, aqui a gente tem esses dois que a gente pode usar, né? E aí, só por, sei lá, curiosidade, né? Que eu já falei de 3 produtos, você pode tomar todos eles ao longo do dia. Unimos à noite, obviamente, não tem um horário, pode estar tomando lá para 6, 7 horas da noite, né? Para ir dormir lá para umas 10.
Tem gente que sente sono logo, então vai tomar 8 horas da noite. Ele não tem interferência, pode estar tomando com outras coisas. Eu até falo, né, que se você quiser, você prepara o Nimbus como uma sobremesa, né? Eu gosto de colocar um pouquinho de água, um pouquinho de leite de coco, deixar ele mais na consistência de mousse. Você pode picar morango, picar banana e comer ele como uma sobremesa depois do jantar. Não tem problema nenhum. Já comeu um docinho, né? Já está ali contente. Só que é aquilo, né? A reação da questão, ele não é indutor de sono, mas eu estou vendo muita gente falar que toma ele e já logo sente sono. Isso acontece porque o seu organismo está tão deficiente dele que a hora que você coloca e começa a regular, você começa a ter o seu sono normal, tá? É isso. Eu, particularmente, porque eu já tenho uma alimentação mais saudável e tudo mais, né? Eu já fazia dessa forma. Eu não tenho muita interferência assim de, eu tomar e sentir sono em seguida. Não, eu tomo ele um pouquinho mais tarde, realmente, né? Para depois poder dormir com qualidade, tá? É isso que eu estou buscando, né? E o Lose o Lucet você pode tomar em qualquer horário. A observação é não tomar à noite, porque aí é assim, ele tem a função, uma das funções dele, né, de eliminar líquido retido. Ele tira o inchaço do nosso corpo. E algumas pessoas falam assim, eu não vou tanto ao banheiro. Sim, quem tem menos líquido retido vai eliminar menos. Quem tem muito líquido retido, no primeiro dia já fala assim, nossa senhora, estou indo ao banheiro, não paro mais, tá? Então, por isso que as reações são diferentes, porque o produto é o mesmo, o organismo é individual, tá? Então, pode acontecer isso. Então, não tomar muito próximo da noite, senão você deita, toma o Nimos, vai dormir, tá lá acabado, numa sono profunda e tem que acordar para ir fazer xixi. Não dá, né? Aí você acorda a noite inteira para fazer xixi, né? Então, não dá. Então, vamos tomar um pouquinho mais cedo, até começo da tarde, talvez, né? Depende, você tem que observar o seu organismo, como ele está reagindo a isso, tá? O principal produto nele, né, que eu penso, a laranja moro e o vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele ajuda em outras coisas, ele é fermentado, então vai ajudar em várias coisas no nosso organismo, mas ele está sendo muito estudado na questão da associação para emagrecimento, tá? E a laranja moro já é muito estudada para a questão de diminuir a gordura abdominal, então ela pode ser associada, né, às pessoas que têm esteatose hepática. Vai ajudar muito para diminuir essa gordura visceral, que a estetose hepática não tem remédio, tem que ser dieta, realmente melhorar, diminuir gordura, e ele vai ajudar nesse processo, tá? A orientação que a gente tem, como tudo, quando a gente tem os nossos produtos, a gente tem que pensar numa pessoa normal, saudável. A gente não tem que pensar em doenças, tá? Porque a gente não está aqui para tratar nenhuma doença. Isso é importante a gente ter na nossa mente, né? Às vezes eu vejo assim, né, no meu WhatsApp, vê assim, porque eu tô com uma cliente, a cliente tem isso, toma isso de remédio, ela pode, qual que ela toma? A gente não tá, para aquele problema de saúde que ela tem, a gente não está tratando doenças, a gente não está tratando, a gente está cuidando da saúde dela, tá? Então é desse jeito que a gente tem que avaliar o nosso produto. Ele faz o quê? Tira líquido retido para todo mundo, por quê? A nossa alimentação é que faz a gente reter líquido, né? Muita alimentação industrializada, embutidos, faz isso com o nosso corpo, inflamação no nosso corpo, né? Então, o laranja moro e o vinagre de maçã e toda a composição, né? Tudo que a gente tem mais aqui, ele não é para quem tem esteatose hepática, é para todos nós que não queremos desenvolver lá na frente. Por isso que a gente já toma, tá? O laranja moro é fantástico, a gente usa muito em fórmula para emagrecimento também, tá? Então, ele vem aqui e aí fala assim: é para emagrecer? Não. Tanto é que eu sou magrinha, quem me conhece, eu sou magra, tá? Não engordo muito, eu posso comer à vontade, né? Tenho um metabolismo muito rápido, mas veja, não é só isso, é a minha microbiota. A microbiota do magro e do gordo é diferente. Pessoas obesas, que até fazem restrição calórica, dieta, vocês já ouviram falar? Ele não come nada e engorda. O que é isso? É desregulação da microbiota intestinal. A gente tem um micro-organismo específico que cuida dessa parte de emagrecimento, entende? Então já tem estudo científico feito com ratos. Um rato, você engorda um rato e deixa o outro saudável, magrinho. E aí depois você pega a microbiota de um e transfere para o outro. O rato gordo emagrece, tá? De tal importância que é a nossa microbiota, a qualidade da microbiota, tá? Até para outros problemas. A gente já tem um procedimento, já faz alguns anos, tá? Que tem no Brasil já, que é o transplante fecal. Não sei se vocês já ouviram falar.
É transplante de fezes mesmo, mas não é a fezes que importa, é a microbiota, tá? Então a gente pega a microbiota saudável de uma pessoa e coloca num outro que não consegue fazer crescer a microbiota saudável dele. Então já existe isso, já existe esse transplante fecal, né? Mas o que eu quero dizer assim, por exemplo, da questão da obesidade, isso é uma saída que a gente tem, né? É você pegar a microbiota do magro e colocar no gordo. Ele vai e fazer isso aumentar com pré-biótico. Ele vai trazer saúde intestinal e ele tende a ter um aproveitamento melhor daquilo, tá? E tem mesmo, a gente já até tem um estudo aí que a gente fala quais são os micro-organismos que precisariam aumentar. Inclusive, eu coloco em formulação, tá? Se a gente for falar em microbiota, a gente tem uma semana falando dele e não terminou, entende? Eu acho que sim, É dá. uma semana falando e ainda não terminou. Por quê? Os lactobacilos que a gente tem, o bifidobactério que a gente tem, a microorganismo saudável que a gente tem, e os prejudiciais também, que está lá vivendo, que a gente precisa dele. A gente não pode deixar de ter ele. A gente fala assim, então é só tirar aquele. Não, não pode. Entende? Até na pele, a gente tem aqui micro-organismos ruins para a gente. Ele quem causa nossas doenças, mas ele tem que estar aqui. Imagina você não ter elas protegendo a sua pele. A primeira poeira que você pegar, você morre. Entende? Então, tudo que a gente tem no nosso organismo é equilíbrio. A dor é benéfica, a febre é benéfica. Tudo que a gente acha que é ruim, não, a gente precisa ter. Entende? Imagina uma pessoa que não sente dor e ela tem tá queimando aqui, ó, nas costas dela, ela não vê. Ela vai morrer. Porque a gente morre da desidratação, que a queimadura causa. Entende? Então, a dor é benéfica. O que a gente não pode é ter demais, né? Mas a dor é sempre um sinal que te alerta. A febre também é benéfica. O organismo reagindo contra o ataque de bactérias, de micro-organismo externo. Tá? Então, a mesma coisa, a gente precisa das bactérias ruins. Tá? Então, dito isso, a gente tem importância muito grande da questão do equilíbrio do nosso organismo. Tá? Catarina, você quer passar para a pergunta ou você quer encerrar? Não sei como é que você quer fazer. Gente, Eu olha, estendi demais, né? Estendi demais, né? imagina. Foi de nossa, enorme valia, tá? Eu acho que foi um conhecimento, ó, fantástico, Sanai, mas o tempo esgotou realmente, né? Como ela disse, a gente ficaria horas e horas falando. Ouvindo a Sanai, gente, quantos subsídios, não é mesmo? Coisa que a gente não entendia, tá? Gente, perguntas e respostas, vocês podem fazer para mim, eu estou no grupo lá, e daí a Sanai responde, ou a gente coloca um outro dia para isso. Beleza? Pode ser na semana que vem, nas outras, né? Ser subsequentes. Pode ser? Pode ser um morning casting com Sanai nas terças-feiras, por exemplo, né? Não é verdade? É assim, deixa eu só fazer uma colocação. Gratidão. A minha intenção, né, que eu fiz ontem um treinamento ali com a Sabrina, que é a minha liderança, né? Depois eu posso passar para vocês. Eu não sei se a Sabrina conseguiu gravar, tá, Catarina? Ontem eu falei bastante sobre microbiota. Aquele slide que eu passei lá rapidamente foi do treinamento de ontem. Eu realmente Perfeito. falei muito sobre a questão da microbiota, tudo que ela pode causar. Não foi ainda, não foi tudo, é uma parte para ter o um entendimento da importância da microbiota intestinal, porque assim as pessoas vão começar a entender. Até brinquei ontem e falei assim, ó, falei para a Sabrina, né? Falei, pode falar para eles aumentarem a produção de prebiótico, do prebiótico e collagen, Nós porque vamos eu vender espero que muito. todo mundo, exatamente, eu espero que todo mundo comece a colocar para todo mundo a importância É disso, sempre. tá? Isso Uhum. vai ajudar muito na questão da saúde. Aí tem É, uma observação que eu queria fazer, né, Catarina, que eu falei aquele dia, né? sim. E eu não sei se as pessoas todas estavam aqui, né? Existe um teste, na verdade, teste de perguntas e respostas que dá para fazer para eu entender um pouco mais se a pessoa está com desbiose ou não. Mas isso aí é um outro dia, uma outra questão, tá? Que aí você Tá. consegue traçar mais ou menos e falar assim, poxa, você pode estar em desbiose sim, e a gente tem um pouquinho mais de atenção e cuidar da microbiota. Mas tem um teste importantíssimo, principal, que é o cocô. O cocô e o xixi Vamos deixar mostram para para a gente a outro dia, saúde. Sanai? Vamos deixar um gostinho de quero mais? Bom, você que Vamos sabe, deixar? tá? Tá bom, gente? É isso aí. E o que eu quero, assim, o que eu vou fazer, como eu fiz agora do Reskin, eu entendi que todo mês tem um produto do mês. Isso. E aí, no mês que vem, na primeira semana, eu vou fazer outro treinamento com ela ali do produto do mês, do mês, Certo. tá? Eu acho que é dessa forma que eu gostaria de estar levando, sabe? Dos meus treinamentos. Fazer uma vez por mês,
e voltado para ajudar na questão da venda, que eu espero que tenha ajudado aqui na venda do Reskin, que vocês Com possam vender certeza. muito, né? E para entender que é para qualquer pessoa, tá? Tá bom, Perfeito, Catarina? Eu Samara. gostaria de Perfeito. agradecer a oportunidade, viu, Catarina? Vamos tirar É, uma fotinha, então. Vamos, né? Vai lá, né? gente. Agradeço muito. Aí, vamos lá. Gostei demais, É gente, de isso aqui, né? coração. Isso Todo mundo tem um aí. Reskin? Olha lá. Um, dois, três e... Hi! Aí. Gratidão enorme, Sanai, tá? Gratidão. Vamos terminando aqui, gente. Tô parando aqui.